Você já parou para refletir sobre como as pessoas andam anestesiadas no mundo atual? Van, como assim anestesiada? Explico. Dia desses, já faz um tempinho, já faz alguns meses, eu conversando com uma cliente numa sessão, ela me disse que a empresa tinha aberto, né, para os colaboradores a questão de fazerem terapia, porque a empresa reconhecia o desafio e a dificuldade que eles estavam tendo, com muitas pessoas sofrendo de ansiedade e algumas outras já atravessando a fronteira do burnout. Então, a empresa liberou a terapia para todos, a terapia no processo terapêutico em si, mas também a terapia no ambiente psiquiátrico para algumas pessoas ali que passavam por situações mais desafiadoras. E essa cliente minha confidenciou que depois que ela começou no processo terapêutico, ela conseguiu olhar algumas coisas, mas que principalmente o fato dela estar usando de medicação para ansiedade tinha feito ela parar de chorar. Eu fiquei me questionando sobre isso. Até que ponto você acredita que é bom você se anestesiar com um medicamento a ponto de parar de chorar? Eu entendo que é necessário, muito necessário, inclusive, o acompanhamento psiquiátrico nos casos graves de ansiedade, mas a pessoa, ela não estava fazendo terapia comigo, tá? Ela veio para uma sessão pontual, ela estava fazendo terapia com outro colega. Mas o que eu fico pensando é, como é que está sendo o trabalho desse terapeuta nesse intuito de achar normal uma pessoa parar de chorar? Óbvio que você não pode ter crises de choro no ambiente de trabalho. Isso é nocivo tanto para você quanto para o ambiente e você precisa de ajuda medicamentosa, sim, através do acompanhamento psiquiátrico. Mas o acompanhamento terapêutico é fundamental para tirar você dessa crise. Então, eu fiquei me questionando, como é que será que ela está fazendo esse trabalho no intuito de se desanestesiar, porque muitas vezes a medicação leva você para esse lugar de anestesia. E ela não foi a única. Em 2024, eu conversando com uma outra pessoa que não era minha cliente ainda, a gente estava trocando informações sobre a questão de terapia, e ela também me confidenciou que o medicamento estava deixando ela bem e que ela não queria fazer terapia naquele momento porque o medicamento estava suprindo a necessidade dela. Quer dizer, então, que quando eu falo de que como é que você tem disposição no mundo anestesiado, primeiro você precisa olhar como é que você está nessa relação com o tipo de anestesia que o mundo está te dando. Porque aí você pode falar para mim assim: ah, não, Van, mas eu não tomo medicamento para ansiedade, não. Eu fico ansiosa, eu fico ansioso, mas eu vou levando aqui como dá. E às vezes eu me jogo numa série ali onde eu vou e fico horas e horas e horas e horas e perco a noção do tempo e a minha mente para um pouco, sabe? E eu depois eu fico bem. Mas é claro que a ansiedade volta novamente, né? Ou às vezes não é o conteúdo de uma série, mas eu gosto do scroll. O nome técnico disso é scroll, você passar o dedinho na tela do seu celular e você ficar vendo notificações, tem notificação das outras redes ali, você abre aquela rede social e aí você se perde naquele conteúdo. Isso também é anestesia, tá? Tem outras anestesias bem mais graves, não que essas não sejam graves, porque elas são também, mas tem a pornografia, tem o álcool, tem o sexo, tem as compras,
Tem uma que é bem comuzinha e todo mundo adora, a comida, por exemplo. É um tipo de anestesia, porque quando você foca nesses elementos, sejam eles quais sejam, a própria anestesia do trabalho. Tem gente que se anestesia trabalhando. Trabalha horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. E cadê vida social? Cadê relacionamento? Cadê família? Cadê presença no mundo real? É só trabalho, trabalho, trabalho. Eu, inclusive, assisti um filme incrível nesse final de semana com Michael Keaton. Quem vai lembrar, quem é da minha época, lembra que ele já foi o Batman. Michael Keaton. O filme chama O Pai do Ano. Tá passando na Prime Video. É exatamente sobre isso. O cara anestesiadíssimo, só trabalhando, 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 e a vida dele passando e as relações dele se perdendo por ali. E tanto que ele nem viu a própria mulher dentro de casa, a situação que a mulher estava. Tamanha era a anestesia do cara na relação dele com o trabalho, uma relação doentia. Então, a primeira reflexão que a gente tem que ter aqui é: o que está te anestesiando de tudo isso que eu te falei? Não, Van, eu vivo em presença. Eu estou aqui agora, concentrada em você, você está falando, você está explicando, eu estou aqui. Não estou anestesiada. Não estou assistindo você aqui no YouTube e estou com o dedinho rolando outras telas aqui, e estou com outra televisão ligada ali, e estou com música ligada ali na Alexa. Não, não estou. Ótimo, é um bom sinal. Mas tem gente que não está. Tem gente que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e não absorvendo absolutamente nada. Tamanho é o grau de anestesia da pessoa. Então, como que eu tenho disposição diante de tanta anestesia? Primeiro, eu preciso voltar para o momento presente. Como é que eu volto, Van, para o momento presente? Me dá uma luz, por favor. Respirando. Respirando e tocando o seu corpo. Tocando o seu corpo, sentindo o seu corpo. Seu corpo está no momento em que você está, no momento presente. Ele não está em nenhum outro lugar. Ele não está no amanhã, ele não está no ontem, ele não está daqui 2 horas, ele está aqui com você. Então ele está presente. Toca ele e respira. Presta atenção na sua respiração. Para de fazer as coisas no piloto automático. Para de almoçar na frente do computador, na frente do celular. Para de tomar banho pensando em N coisas que você tem para fazer e não se conectando com o seu corpo na hora do banho, não sentindo prazer naquela água que está caindo no seu corpo, não se conectando com o perfume do sabonete, com a hidratação depois do banho. Van, eu nem passo hidratante, eu já saio correndo porque eu já estou sempre atrasado. Então, se isso não é uma anestesia, eu não sei o que é. E para você ter de volta a sua disposição, seu foco, a sua conexão com você, você precisa voltar para o momento presente. Atividade física, você está lá no ambiente da atividade física fazendo atividade física ou sua cabeça está em outra órbita enquanto seu corpo está ali obedecendo a máquina, obedecendo o instrutor, obedecendo o personal, a professora? Onde é que está a cabeça? A cabeça tem que estar junto com o corpo, assimilando o exercício. Será que você está com essa presença? Voltar para o presente exige responsabilidade. E se você não tem ou não tem tido essa responsabilidade, fica muito complicado. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas saem delas próprias. E essa semana eu vou trazer reflexões jugulares sobre isso. Eu vou dar
direto e reto na reflexão do que me veio, dos insights que vieram aqui para falar para você. E esse insight das anestesias, ele vai ser recorrente aqui. Porque a gente precisa de qualidade de vida criando tempo para a gente, criando tempo de reconhecimento de quem a gente é e do que e por que eu quero aquilo que eu quero. Porque você já parou para pensar que muitos dos desejos que você tem foram criados pelas outras pessoas e não por você? Nossa, Van, nunca parei para pensar nisso. Pois então reflita, porque isso também é parte da nossa anestesia, da nossa falta de profundidade, de conexão com nós mesmos, da falta da gente saber quem a gente é de fato. E isso é muito sério. Isso é muito devastador emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, nas quatro dimensões humanas. Isso é muito devastador. E a gente precisa conversar mais sobre isso. Então, o primeiro e mais fundamental ponto da nossa reflexão, como é que eu fico disposta no mundo anestesiado? Parando de me anestesiar, tendo consciência de quais desses elementos estão me anestesiando, saindo do piloto automático, voltando para o meu estado de presença e mergulhando no meu processo de autoconhecimento, para eu saber real quais são os meus desejos, quem eu sou e o que eu quero, não necessariamente nessa ordem. E eu inverti a ordem de propósito. Eu espero que a nossa reflexão tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.